visibilidade da igreja não é uma questão meramente visual, como se nós precisássemos do sentido da vista para reconhecer a igreja. De maneira alguma é isso. A visibilidade da igreja consiste na possibilidade de perceber qual é a verdadeira igreja e diferenciá-la das demais. Isso é a visibilidade da igreja, tá bem? Que eu possa reconhecer, que eu possa perceber a igreja. E desde este ponto de vista, obviamente, o sede-vacantismo, ele é uma, como podemos dizer, ele é uma característica dessa visibilidade, porque precisamente esse mesmo padre, como ele chama? Qual o nome do... Padre José Eduardo. José Eduardo. Esse senhor José Eduardo, ele falando do sede-vacantismo, ele demonstra que ele sabe que isso existe, que também foi uma grande preocupação das falsas autoridades do Vaticano II de lutarem contra os princípios da conclusão teológica do sede-vacantismo. Então, o sede-vacantismo peca por defeito na visibilidade? Claro que não. Obviamente que não. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: a igreja, ela é santa, porém ela não é automática. A partir do momento que foram se percebendo os erros nos supostos pontífices, Roncalli para frente, aí foi aparecendo, foi tornando-se possível chegar à conclusão de que a sé de Pedro está vacante. E, bom, então, em primeiro lugar, a visibilidade da igreja consiste nisso, que nós possamos identificá-la como a sé da verdade. E, por outro lado, enquanto a visibilidade da igreja, que é uma nota, uma característica da igreja, todas as características da igreja têm que aparecer junto, tem que aparecer em conjunto com as demais características, qualidades, notas, etc. E nós não podemos, por exemplo, conceber uma visibilidade da igreja compaginada com a defectibilidade, como se a igreja pudesse ter um defeito. O que eu quero dizer? Se nós consideramos a igreja do Concílio Vaticano II como a igreja católica, sustentando que porque eu a percebo, porque tem esse nome, porque existe uma pessoa sentada na cátedra de São Pedro, por isso ela é visível, como pode ser que nós encontremos a característica da visibilidade, mas não a característica da infalibilidade da igreja? Vejam, como eu posso sustentar que uma igreja que se opõe aos mandamentos de Deus pode ser a igreja visível? Vamos dar somente alguns exemplos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. As 3 reuniões de Assis, fazendo adoração não tácita, nem indireta, senão uma adoração direta aos demônios, porque o Salmo 95, versículo 5 diz: Di gentium demonia, os deuses dos gentios são demônios. E nas reuniões de Assis, a feita por Wojtyla, mais conhecido como João Paulo II, e as 2 feitas por Ratzinger, mais conhecido como Bento XVI, é um atentado ao primeiro mandamento. A visibilidade da igreja aí, nós podemos dizer que a visibilidade da igreja de Cristo numa reunião onde se adoram demônios? Padre Fernando, o senhor vê visibilidade nisso? Na adoração de demônios? Segundo ponto aqui, correspondente ao 3º mandamento: guardar os domingos e festas. Nós sabemos que na igreja pós-conciliar houve uma disposição totalmente judaizante para que os fiéis pudessem cumprir o preceito dominical assistindo à missa no sábado e não no domingo. É tradição de mais de 2000 anos da igreja que o dia do Senhor é o domingo.
E por isso chama-se domingo, porque a palavra domingo vem de dominus, e quer dizer Senhor. Então, padre, o senhor vê visibilidade nessa volta a um sistema totalmente judaizante de cumprir o preceito? Então, um preceito tão importante como é dar o culto devido a Deus. Terceiro ponto aqui, quinto mandamento. Jorge Mário Bergoglio, argentino, alguns anos atrás, quando o aborto ele foi debatido aqui na Argentina, quando o aborto foi aprovado aqui na Argentina, no país onde ele nasceu, não houve um pronunciamento de parte dele, nenhuma rejeição a todas essas leis iníquas, que em realidade não são leis. E nós estamos falando de um mandamento da lei de Deus: não matarás ao justo. Não matarás ao justo. E uma pessoa conivente pela clara omissão é o Papa? É o sumo pontífice? É a cabeça visível da igreja? Faça-me o favor. Sexto mandamento, eu acho que de todas as perversidades que foram permitidas nas disposições disciplinares dos papas pós-conciliares, a fiducia supplicans, se não é a pior delas, está entre as 3 piores. Abençoar uma coisa que Deus castigou com fogo do céu, isso é visibilidade? Pelo amor de Deus, não sejamos ridículos. Se a visibilidade da igreja fosse uma questão meramente visual, um cego não poderia ser católico. Eu, por exemplo, não poderia ser católico. Você poderia não ser católico. É verdade. Por último, só para concluir essa parte. Padre, só para esclarecer, padre é José Eduardo, não é Fernando, não. José Eduardo, que vocês tinham nomeado um Fernando anteriormente. José Eduardo, então, desculpa, senhor José Eduardo, o senhor vê visibilidade nesses aspectos terroríficos dos supostos sumos pontífices? Por último, só para concluir aqui, esses primeiros exemplos, a bênção que a igreja pós-conciliar concede ao adultério. E é um mandamento da lei de Deus: não desejarás a mulher teu próximo. A igreja pós-conciliar concede nulidades matrimoniais por motivos ridículos. Ridículos. Abençoam literalmente o adultério. Então, quem vai ver quem consegue enxergar a igreja de Cristo num lixo desse? A visibilidade da igreja, por último, ela é um aspecto dessa sociedade de instituição divina que ela pode ter alguma interferência desde o ponto de vista humano. Por exemplo, a igreja só teve uma paz com respeito ao Império Romano depois do decreto de Milão, de Constantino, do ano 313. Antes a igreja estava nas catacumbas. A igreja não tinha tanta visibilidade. Ela era acessível, mas é claro, não subiram papas ao pontificado, e muitos fiéis nem souberam disso, porque precisamente estavam numa época de perseguição gigantesca. E assim como algumas características da igreja podem ser deturbadas por aspectos humanos sem que ela perca a sua qualidade de instituição divina, da mesma maneira, foi o que ocorreu com o corpo de Cristo, nosso Senhor, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginemos, no dia de Sábado Santo, se nós tivéssemos a graça de entrar ali no Santo Sepulcro e pudéssemos ali chegar perto do corpo sem alma de nosso Senhor, poderíamos fazer uma adoração ali? Ali junto àquele corpo estava a divindade? Sim. A divindade estava junto com aquele corpo, mesmo sem alma. Então, no máximo da perseguição corporal,
depois da flagelação, depois da coroação de espinhos, depois de todos os ultrajes que Nosso Senhor passou, ali naquele corpo permanecia a divindade. Então, da mesma maneira, no corpo místico de Cristo, por mais que nós vivamos numa igreja coroada de espinhos, numa igreja crucificada, numa igreja no Santo Sepulcro, ela não perde a sua qualidade de instituição divina e que deve levar as almas ao céu. Isso enquanto visibilidade. Podem passar para o próximo ponto. Destacar, né, padre, que o Concílio de Trento fala que o credo é o fundamento único e firme, né, na qual a porta do inferno não prevalecerá. Ele não fala de estrutura, né, ele fala do credo, da fé. Gente, se fosse estrutura, Santo Atanásio dizia, na luta contra os arianos, eles têm os templos, nós temos a fé. Vai de Santo Atanásio. Então não é questão estrutural, porque inclusive mais pra frente, qual era o nome dele? Desculpa, eu sou terrível para nós. É Padre José Eduardo. Só lembrar de São José e de Eduardo. Tá bom, José vai ser fácil lembrar. Ele fala, não, é um absurdo, como que eles vão se opor a uma pessoa que está ali sentada e a sé está ocupada? Bom, coloca um fantoche ali então, é a mesma coisa? Absurdo. E vai ser justamente agora, esse vídeo. Não, e a ó. pessoa que está sentada, padre, é a pessoa que menciona a Pachamama, é a pessoa que faz uma homenagem a Lutero pelos 500 anos e constrói uma estátua do maior heresiarca da história da igreja em plena... então, assim, é esse que é o... que assegura a visibilidade da igreja? É essa claro, pessoa? É que precisamente a argumentação é essa. O senhor José Eduardo diz que nós não temos visibilidade. E eles? Com um papa que abençoa o homossexualismo, com um papa que não defende a vida dos seus próprios compatriotas, com um papa que abençoa adultérios, isso é visibilidade da igreja? Claro que não. Isso não pode ser um papa. Não pode ser. Já vamos... não, mas é que eu sei que o que está sentado lá não é papa. Escuta, mas quem é você? Que autoridade você tem para depor um pontífice? Aí, bom, padre. Então, aí é verdade que esse bom homem desconhecerá o Código de Direito Canônico da Igreja, de verdade, o Código de 1917. Mas, enfim, respondendo aqui para as pessoas que se interessem pelo assunto, quem tem a conclusão sedevacantista não pretende depor o pontífice. Isso seria um absurdo. Não é uma deposição do pontífice a posição sedevacantista. De maneira alguma. Nós concluímos que aquele sujeito jamais poderia ser o sumo pontífice pela sua apostasia, pela sua heresia, etc. Mas vamos lá, falando de direito canônico. Um herege, ele é totalmente... um herege não é uma pessoa apta para a eleição papal segundo o direito canônico, não segundo o que eu decido, tá? Porque o padre, quem são eles para depor um pontífice? Não, vamos lá, falemos de direito canônico. O cânon 188, no parágrafo 4º, ele inabilita a qualquer apóstata de um cargo eclesiástico. Vamos aqui ao texto, cânon 188. Em virtude da renúncia tácita admitida pelo mesmo direito, vacam ipso facto e sem nenhuma declaração de qualquer ofício, o clérigo que, aí, reticências, indo diretamente para o parágrafo 4º, apostata publicamente da fé católica. Então, padre, o senhor está dizendo que o Papa ele foi eleito e apostatou publicamente da fé católica? Ou seja, ele foi eleito, mas ele não é uma pessoa hábil para ser Papa, porque não é católico, ele apostatou da fé. Só que eu só reconheço essa apostasia depois do fato consumado. Imediatamente depois da eleição de Roncalli, ninguém sabia que ele não era Papa. Absolutamente ninguém sabia que ele não era Papa. Quem sabe ele na sua consciência, das consciências, as consciências julga Deus, muito provavelmente sim, porque era um infiltrado. Mas ninguém sabia no dia seguinte da eleição de Roncalli que ele não era Papa. A apostasia dele tornou-se pública depois da sua eleição, mas ele não deixou de ser
pontífice porque é um herege, senão que ele nunca foi pontífice sendo herege. Porque, precisamente, o cânon 188 não permite que ele seja pessoa hábil para a eleição. Tá certo? Então, quem depõe não sou eu. Quem depõe é o direito canônico. Primeiro lugar. Segundo lugar, o Papa ele é infalível. Portanto, não existe nenhuma possibilidade dele ser deposto, porque não há nenhuma autoridade sobre ele, se ele realmente é o sumo pontífice. Se ele realmente é o sumo pontífice, ele não pode ser deposto. Por quê? Porque ele é infalível. A única maneira que ele pode deixar de ser pontífice é com a morte, com a renúncia, ou se, como dizem muitos manuais de direito canônico, se constata a heresia, só que ali comprova-se que ele jamais foi sumo pontífice. Ele não perde o cargo, ele jamais foi sumo pontífice, porque acabamos de fazer a conta, 2 mais 2 é 4. O cânon 188 desabilita qualquer apóstata, qualquer herege para um cargo eclesiástico, então não pode ser eleito. Então quem depõe é o direito canônico, meu querido, é o direito canônico, não sou eu. E era sabido na época, quando era anúncio apostólico, o Roncalli, que ele tinha ligação com a maçonaria, era conhecido lá em Roma esse fato, né? Várias pessoas testemunharam que ele frequentava a loja maçônica naquela época. Só que isso tornou-se público, tornou-se notório algum tempo depois da eleição. Claro, quando começa o Concílio Vaticano II, as frases de vamos dar espaço para o novo Pentecostes na igreja, isso aí começou a chamar a atenção das pessoas, né? É verdade. Vamos agora para a última parte do vídeo. Coloca aí. Um princípio do direito é prima sede anemen iudicatur. A sé primeira não pode ser julgada por ninguém. Então, é o seguinte, nós estamos em uma situação às vezes um pouco difícil, sim. Temos uma certa insegurança? Temos. Mas é aquilo. A arca de Noé é a arca de Noé. Fora dela é o dilúvio. Mas aqui tem bicho que fede, que esterco, tem mugido, tem um monte de coisa. Pois é a arca de Noé. Ou você está dentro ou você está fora. Padre, segundo ele, a gente está num bote salva-vida, né? Não, então, aí aquela frase sensacionalista para ser aplaudida no final, todo mundo feliz. Essa última parte é a parte onde nós encontramos de maneira mais essencial o modernismo. Isso que ele acaba de dizer é a nata da nata do modernismo. São Pio X foi muito preciso ao dizer que o modernismo é o esgoto de todos os erros. Para vocês terem uma ideia, o que ele acaba de dizer está entre o fatalismo da religião do Islã e o absurdo de negar a infalibilidade papal. E vamos comentar por quê. Ele acaba de dizer aqui, ele acaba de trazer para o seu argumento a disposição canônica que a sé primeira não pode ser julgada por ninguém. Isso aí é indiscutível, isso aí é assim. O que o Romano Pontífice diz não é matéria mais de discussão. Roma locuta, causa finita. Quando Roma fala, a questão, a causa, o assunto acaba. Mas nós devemos ter aqui um cuidado gigantesco para não cair no erro das religiões muçulmanas. Deus tem toda a autoridade para exigir da nossa fé coisas que elevam a nossa razão. Vamos lá. O mistério da Santíssima Trindade é uma verdade, é um dogma, porém de uma extensão infinita. Nós, como criaturas finitas, não podemos compreendê-la de maneira perfeita e nem poderíamos se estivéssemos já no céu. Porém, contudo, entretanto, Deus jamais vai pedir uma coisa contra a minha razão. Nunca
Deus vai pedir uma coisa contra a razão, porque isso iria contra suas próprias leis. São os muçulmanos que dizem, Deus é tão onipotente que se ele quisesse pecar, ele poderia pecar. Absurdo, porque o pecado é um defeito em Deus, não há defeito. Os muçulmanos também dizem, Deus é tão onipotente que se ele quisesse fazer uma luz escura, ele poderia fazer. Impossível, uma luz escura é uma impossibilidade física. Não existe uma luz escura. Seria um defeito em Deus se ele se propusesse fazer isso. É uma coisa contrária às leis que ele mesmo estabeleceu. E os muçulmanos dizem, Deus é tão onipotente que ele pode subir para baixo e descer para cima. Ele pode fazer um círculo quadrado ou um quadrado redondo. São impossibilidades metafísicas. É impossível. É impossível. Deus não pode contradizer a sua própria lei. E o que o padre acaba de dizer aqui, a primeira sé não pode ser julgada por ninguém. Agora, se apresenta-se uma coisa contra a minha razão, eu tenho que aceitá-la. Se eu vejo uma coisa tão evidente, mas tão evidentemente errada, como a missa nova sendo codificada por pastores protestantes, meu Deus do céu, bênçãos para casais sodomitas e tantos e tantos e tantos outros exemplos que nós podemos dar que contradizem a verdade. Só que por que essa frase ela é a nata da nata do modernismo? Porque dizem sim e não ao mesmo tempo. Porque eles dizem, não, a igreja ela disse que tinha só um Deus católico, mas é de 1958 para lá. Agora de 1958 para cá já Deus não é católico. Eles dizem isso. Eles dizem isso. Então é uma nata do modernismo que a gente acabou de escutar aqui. Uma nata do modernismo. E vejam só como ele é aplaudido, né? Por falar do esterco, do mugido, das coisas fétidas que poderia, ou incômodas que poderiam ter. Poderia ter ali na Arca de Noé. Só que ele aplica isso ao pontífice. Nós estamos falando do pontífice, não estamos? Nós estamos falando da visibilidade da igreja, do pontífice, etc. Sim. Digamos, os autores espirituais, aqueles que interpretam a Sagrada Escritura, obviamente falam desse aspecto da arca, só que é pela debilidade humana. Não que vem de São Pedro. Porque o que o padre está dizendo ali, você pode ver que já esqueci como ele se refere, mas assim nós temos algumas incertezas, nós temos algum desconforto, já não sei quais são as palavras exatas que ele fala, mas ele fala assim como algumas coisas ruins na igreja, e essas coisas ruins vêm do Papa, vêm da cabeça visível. E para concluir, coincidentemente não, nós somos cristãos, não acreditamos em coincidência, nós cremos na providência. Vejam que nós estudamos hoje, uma leitura que nós vemos hoje na aula de magistério da igreja, a encíclica Preclara Gratulaciones de Leão XIII, 1894. Vejam só o que ele diz: antes que mais nada, estabeleçam para si mesmos como uma lei suprema a obediência ao magistério e a autoridade da igreja, mas não uma obediência mesquinha e desconfiada, como supor que o excremento da arca vem da autoridade da igreja. Não, senão uma submissão prática em todas as coisas, com toda a alma e com prontíssima vontade. Então, veja só, com essa frase que ele termina sendo aplaudido, ele tem um erro muito similar ao que é a infidelidade de Maomé e a negação de um dogma da igreja, que é a infalibilidade papal. Isso em quantos segundos foi o último vídeo? 10 segundos? Então, muito pouco. Veja só o tamanho do erro em tão pouco tempo. A nata da nata do modernismo foi esse vídeo que ele fez. A nata da nata do modernismo. Como se a igreja fosse fétida ou alguma coisa assim, né? Igual ele falou, esterco. É que a igreja ela está composta de seres humanos, é claro, isso é claro e evidente, e não é de se espantar que a miséria produza misérias. Só que essa miséria não vem da cabeça
Não pode. Ei, não pode, verdade. Não pode. Não pode. Eu tenho certeza, eu gostaria de perguntar para ele se ele aplicou as disposições da Fiducia Supplicans. Se ele abençoou algum casal. Boa. É, boa mesmo. E é igual o senhor falou, ele né? não tá dentro da arca? Ele não tá dentro da arca? Ou será que ele colocou o pezinho para fora quando ele viu essa disposição? Verdade. Ele não tá dentro da arca? Então tem que seguir tudo que o capitão manda. Tudinho. Porque senão pula fora da arca. Vejam, Exatamente. essa comparação com a arca de Noé, veja só, é a arca da salvação. É a representação da igreja diante do dilúvio universal. O dilúvio de pecados, o dilúvio de apostasias, o dilúvio de disciplinas perversas, o dilúvio de heresias. Onde é que está isso? Dentro da arca chamada Vaticano II. Então, porque lá no vídeo tem, né, uma tela gigantesca assim dizendo, Vaticano II. Gostaria de saber se esse bom homem segue todas as disposições, ou se ele não coloca o pezinho para fora da arca de